Bom dia. Bom dia, Maria. Tudo bem? Bom dia a você que está chegando agora aqui na nossa live. Hoje um tema, como não podia ser diferente, um tema muito interessante. Bom dia, Angélica. Cadê? Busca aqui. Deixa eu acertar os detalhes. E a gente já começa a falar do tema hoje. Eu espero que vocês continuem aqui comigo, que hoje o tema promete. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu espero que todos estejam bem. Semana passada eu não fiz a live, eu estava curtindo aí um pedaço das minhas férias que terminou ontem. Ontem eu já retornei ao trabalho. Bom dia a você que está chegando. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais do nosso inconsciente. Nós vamos fazer algumas provocações a respeito de que se o formato do corpo, ou seja, o nosso biotipo, tem apenas razões e fundos genéticos ou tem mais. Boa tarde, Marisa, seja bem-vinda aqui do Brasil, é bom dia ainda. Um beijo aí para todos de Portugal. Muito obrigado aí pela audiência do outro lado do oceano. Então, será que o formato do nosso corpo é apenas resultado de uma combinação genética ou tem outras coisas por detrás de todo esse processo, todos esses aspectos, o que de fato está também funcionando a nível inconsciente? Então, do ponto de vista ali inconsciente, para quem ainda não me conhece, eu sou psicanalista. Então, é em cima dessa visão, é em cima desse olhar, que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do que a gente chama na psicanálise de traços de caráter ou personalidade. Essa teoria foi desenvolvida por Reich, discípulo de Freud, tá? E é exatamente sobre esses traços de caráter, essas personalidades que nós vamos falar hoje. E esses traços de caráter, os traços de personalidade, bom dia, Cristiane, está vinculado com as nossas feridas emocionais. Muitos de vocês já devem ter passado aqui, ouvido eu falar das 5 principais feridas emocionais, e uma delas, nós falamos de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, e hoje eu vou fazer um movimento um pouco contrário. Eu vou nas origens, para que vocês possam entender de onde vem tudo isso e a gente vai conversar a respeito. Então, vamos fazer o seguinte, a você que está chegando agora, compartilhe essa live com mais pessoas. Nós vamos falar de traumas, nós vamos falar de como que a gente se comporta, como que cada traço de caráter busca o seu relacionamento, em que fase da vida nós estamos presos do ponto de vista inconsciente, por qual razão a gente sempre atrai as mesmas situações para a nossa vida. Então, um pouco em cima dessas temáticas que nós vamos conversar hoje a respeito dessa live. Então, o nome da live é O Formato do Corpo Revela o Nosso Inconsciente? Então, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma afirmação. Então, o formato do corpo revela o nosso inconsciente? Sim, e muito. Então, para quem ainda não me conhece, eu também sou analista corporal, sou especialista em leitura corporal, e eu, além de ser psicanalista, também faço essa leitura do ponto de vista comportamental de personalidade do inconsciente a partir do formato do corpo, tá? É claro que numa live a gente não consegue analisar um a um, porque seria algo impossível, mas eu vou, em linhas gerais, traçar aí um entendimento
não seria uma linha do tempo, né? Mas eu vou traçar alguns aspectos para que você possa se identificar. E nessa identificação, o que será que eu preciso mudar um pouco no meu comportamento, na minha personalidade, para que eu não seja governado pela minha máscara. Esse é o ponto principal. Muitas pessoas se comportam, atuam na vida num papel que não foi ela quem escolheu, deram para ela um roteiro, um script, e ela vem encenando esta cena desde então. Tudo isso acontece no nosso inconsciente, da concepção até os 7 anos de idade. Após os 7 anos de idade, nós somos, na maioria das vezes, uma repetição do que está armazenado no nosso inconsciente. Aqueles programas que foram instalados no nosso inconsciente são os programas que a gente conhece. Então a gente age, se comporta a partir desses programas, e é sobre tudo isso que nós vamos falar na live de hoje. Claro, bom dia, Doris, bom dia, Zilda, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia! Que saudade de vocês e dessa live. Muito bem, tá vendo? Eu também estava com saudade, semana passada eu fiquei sem, né? A gente fala assim, tá faltando alguma coisa. Nossa, a minha semana foi bem turbulenta, que daí eu disse, não tem nem a live pra gente tomar um Dá uma aliviada, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então... live. Vai ser. Claro que não, como sempre, né? Eu preparo uma live para a gente começar e terminar o tema, mas a gente não consegue. Então, caso eu não consiga, eu já me adianto dizendo que eu não vou conseguir, porque tem muita coisa para a gente esclarecer. Então, na sexta-feira, às 9 horas, eu vou fazer a conclusão do tema que eu comecei hoje. Então, nós vamos passar por 5 traços de caráter. E nós vamos, além desses traços de caráter, eu vou falar um pouquinho da história disso daí, para que vocês entendam como tudo isso se processa dentro do nosso corpo. Amém, Zilda? O que são os 5 traços de caráter? Quando a gente nasce, o nosso sistema nervoso ele não está totalmente formado. A única região do nosso sistema nervoso, bom dia, Nazaré, que já está formada, né, prontinha, é o sistema nervoso da cabeça para cima, ou seja, o nosso cérebro. E por razões óbvias, o nosso cérebro já está pronto, estou falando do ponto de vista do sistema nervoso. Como assim pronto? O restante do corpo, o sistema nervoso já não está pronto? Ele não está totalmente concluído o processo. Ele não está amadurecido. E eu vou explicar por quê. Na fase do desenvolvimento biológico, nós estamos falando agora do ponto de vista genético, existe um processo nas nossas terminações nervosas, começando com os neurônios, por motivos óbvios, que a gente fala da bainha de mielina. Bainha de mielina. Ou seja, vamos imaginar que os nossos neurônios e todo o sistema nervoso que percorre o nosso corpo, ele seja um fio comum de eletricidade, e que ele precisa daquela capa, né, de plástico para proteger. Imagine 2 fios, todo mundo sabe, não precisa ser eletricista. Imagine 2 fios desencapados, um encostar no outro, né? A bagunça que dá, o curto-circuito. Bom dia, mundão! Seja bem-vinda! O curto-circuito, a bagunça. Então, no nosso corpo acontece a mesma coisa, tá? Então, quando a gente nasce, o local onde os nossos fios estão encapados é no cérebro. O restante do corpo ainda não está totalmente encapado. Nós não temos ainda a maturidade do sistema nervoso para que a gente possa atuar. Por isso que quando a gente nasce, o nosso corpo ainda ele é mole,
nós não temos controle total sobre o nosso corpo. Quando a gente nasce, a gente não tem as devidas coordenações motoras, a nossa sintonia, né, não é fina, nós não temos essa destreza, porque o sistema nervoso não está totalmente amadurecido. Tá? Em cima dessa demonstração, nós temos então, do ponto de vista emocional, inconsciente. Bom dia, Maria, Luiz, meu amigo, sejam bem-vindos. Nós temos 5 traços de caráter, associados às 5 feridas emocionais, que já foi tema de outras lives apresentadas aqui na plataforma. Ou seja, quando a gente fala de traços de caráter, traços de personalidade, né, e dentro desses traços nós temos 5, nós vamos falar também, e aí eu já me adianto que para a semana que vem eu vou aprofundar isso e falar um pouco mais das nossas couraças musculares. Então já fiquem aí, anotem, né, o tema da próxima semana, que eu vou aprofundar falando um pouco dos traços de caráter, mas focado nas nossas couraças musculares, onde é que a nossa musculatura está enrijecida e quais os problemas advindos dessa musculatura rígida, presa. Vai afetar a forma como a gente enxerga o mundo, que nós falamos na live da semana retrasada sobre as nossas crenças, vai afetar muitas vezes a forma como eu respiro, vai afetar, né, a forma como eu traduzo a paisagem que eu enxergo. Enfim, já é um tema aí para a próxima semana. Vou falar das nossas couraças musculares e principalmente as doenças psicossomáticas associadas a cada uma dessas couraças. Já fica a dica e o convite para a semana que vem. Então vamos lá. Essas couraças, isso eu preciso dizer hoje, mas eu vou aprofundar na semana que vem, ela vai afetar a respiração, a minha postura, a emoção, a forma como eu me relaciono no mundo, e tudo isso nós estamos vivendo a partir de uma máscara. Eu acredito que eu sou assim, né? Então, muita gente fala assim, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Então, se você acredita que você é assim mesmo e não consegue mudar, é porque dentro de você existe o que a gente chama da Síndrome de Gabriela. Quem não conhece a Síndrome de Gabriela, é simples. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, tá? Que é a música que muitos de nós conhecemos. Quando nós estamos falando, né, dos traços de caráter, nós temos o primeiro traço de caráter ligado à ferida da rejeição. Nós não vamos falar do traço de caráter a partir da ferida. Tá? Nós vamos falar que o traço de caráter é um traço esquizoide. Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Esquizoide. Deixa eu até perguntar, está travando um pouquinho para vocês a live? Porque para mim aqui parece que está travando. Parece que está tendo um delay. Normal. Então fico feliz que esteja normal. Também está normal. Perfeito, mundão. Obrigado. Primeiro traço, esquizoide. Tá? O esquizoide está ligado à fase intrauterina. E dentro dessa fase intrauterina, nós estamos falando que o trauma da rejeição acontece ainda no momento da concepção, até ali nos 10, 15 primeiros dias após o nascimento. Então, o traço que se forma nós chamamos de traço esquizoide. Então, nós estamos ali na concepção até 10, 15 dias do nascimento. E qual é a defesa que esta criatura vai desenvolver
para lidar com as coisas deste mundo caótico que ela enxerga, uma vez que ela sentiu que foi rejeitada na concepção. Nós já falamos disso em outras lives. Futuramente a gente volta a falar como é que isso se dá na mente inconsciente ainda do bebê na vida intrauterina. Vai haver uma desconexão entre corpo e mente. E esta pessoa estará sempre fugindo da realidade. Como é que eu identifico, né? Para quem viu ali o vídeo que eu postei, né, convidando para a live, eu peguei os 5 personagens do desenho Divertidamente, até para explicar, para fazer essa associação de forma um pouco mais lúdica com vocês. Então, aquele primeiro desenho bonequinho, né, o magro. Então, quando você observa uma pessoa magérrima, que tem braços e pernas longas, que dá a impressão que se bater um vento essa pessoa vai envergar, então nós estamos lidando ali com uma pessoa que desenvolveu um traço de caráter esquizoide. Portanto, atrás desta máscara, nós temos ali o trauma da rejeição. Mas por que isso? Tá? O que isso tem a ver com o formato do nosso corpo, que é o tema da live? Tá? Eu estou ouvindo você falar tudo isso, mas até agora não fiz nenhum paralelo com o formato do corpo. Pois bem, quando você está ainda no útero, aliás, quando você está não, quando você esteve no útero, muita coisa aconteceu nos 9 meses de gestação. Desde a concepção até o seu nascimento, vamos colocar ali no período normal de 9 meses. A sua mãe pode ter sentido coisas que você traduziu como rejeição. E lembrando, não vou conseguir aprofundar tudo isso, porque senão a gente não vai acabar esta live nunca. Mas eu prometo voltar a falar nas próximas semanas, para que vocês façam esse entendimento das feridas emocionais. Quando você esteve no útero da sua mãe, a sua mãe sentiu muita coisa, passou por muita coisa, dependendo do choque, do trauma, dependendo da profundidade pela qual a sua mãe passou por aquela situação, você recebeu lá no útero, lá na placenta, uma carga violenta de substâncias. Porque o cérebro da sua mãe traduziu aquele momento em que estava vivenciando e o cérebro produziu, né, substâncias para se equiparar à emoção que a sua mãe estava sentindo. No útero materno, você recebe uma carga brutal de substâncias do corpo da mãe, que você vai traduzir, não é todo mundo, mas você vai traduzir como: a minha mãe não me quer. Aí você pode fazer o seguinte: não, mas quem me rejeitou foi o meu pai, tá? Se você é menina, a rejeição partiu da mãe. Se você é menino, a rejeição partiu do pai. A rejeição está ligado à figura genitora do mesmo sexo que a criança, tá? Mas depois a gente pode até aprofundar isso daí. Bom dia, Oséias Mackendorf, meu amigo, feliz aniversário para você. Que Deus continue protegendo, que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue sendo essa pessoa simpaticíssima, que é difícil não gostar de você. Um abraço, meu amigo. Então, para quem não sabe, o Oséias está fazendo aniversário hoje. 32 anos. Só de empresa, tá? Não é de idade, não. 32 anos de empresa. Já já ele se aposenta. Imagina, meu amigo. Tudo de bom para você. Aproveite o seu dia. Então, vamos lá.
esquizoide. Então, lembre-se sempre da bainha de mielina. Quando o bebezinho está lá no útero e a mãe passa por alguma situação que para a mãe é algo muito forte, muito violento, um susto, tá? Um trauma, a criança absorve essa informação e o restante do corpo da criança, todo o sistema nervoso está desencapado. A única região do corpo desta criança que não vai sentir choque é a cabeça. Portanto, esta criança vai levar tudo para a cabeça e a partir do nascimento, este ser humano vai desenvolver uma máscara para estar funcionando neste mundo ou sobrevivendo neste mundo que, entre aspas, ela sentiu que rejeitou, ok? A única região da cabeça que ela pôde se proteger foi a cabeça. Por isso que pessoas que têm o traço esquizoide, essas pessoas magérrimas, que também têm a ferida da rejeição, elas vão se isolar do mundo. Elas vão ser as chamadas antissociais. Elas estão sempre sozinhas. Elas fogem da realidade. Elas não buscam contato. E essas pessoas, elas estão fragmentadas. Qual é o grande desafio desta pessoa? A união entre mente e corpo, porque do pescoço para baixo ela está totalmente desconectada, porque isso está ainda no inconsciente desta pessoa, mesmo após o nascimento. Tá? O traço esquizoide está relacionado à fase intrauterina. Isso aqui é só uma introdução. Depois nós temos o segundo traço de caráter, que é o traço oral, ferida do abandono. O traço oral, a fixação, a gente chama na psicanálise que a pessoa está fixada nesta fase. Uma pessoa que tem o traço esquizoide está fixada na fase intrauterina. Na mente desta pessoa, ela ainda está no útero da sua mãe. Nós estamos falando agora do traço oral. Nós temos o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta, ele vai ter ali um corpo longilíneo, tá? Esbelto, não tão magro quanto o esquizoide, mas ele vai ter ali uma musculatura subdesenvolvida. Ele não tem a definição, né, dos grupos musculares em seu corpo. Então é uma pessoa, entre aspas, magra. Quando você olha para uma pessoa, o oral dá falta. Como assim falta? Faltou o alimento para esta criança. Esta criança não foi devidamente amamentada. Faltou afeto para esta criança. Esta criança não recebeu o devido afeto que ela desejava ter recebido. Então, ela vai se fixar na fase oral, tá? E essa fase oral está relacionado à fase da amamentação. Medo do abandono, da falta. Provavelmente vocês conhecem pessoas que têm aquela chamada, vamos chamar de patologia, os acumuladores. Tem gente que guarda uma caneta, mesmo que ela esteja seca por dentro, guarda. Eu não gosto de me desfazer de nada. Isso vai evoluindo para uma patologia. E tem gente que não tem mais espaço em sua casa porque está cheio de lixo, porque esta pessoa, além de não jogar nada fora, ainda traz de fora para dentro de casa. Esta pessoa, claro que nós estamos falando de um nível hard da patologia, mas a pessoa alimenta dentro dela a falta, a carência, tá? Então esta pessoa está sempre acreditando que falta alguma coisa para ela, ok?
Qual é a defesa que esta pessoa, olha aí, a Doris lembrando, o tap-tap na telinha, pode ser aí bem no rosto do apresentador, que os coraçõezinhos vão subindo e a plataforma vai entregando a live para mais pessoas. Qual é a defesa de uma pessoa que está fixada na fase oral? Nós estamos falando, lembre-se, jamais esqueçam disso, da nossa primeira infância, da concepção até os 7 anos de idade. Nós não estamos falando do adulto. Lembre-se que emocionalmente todos nós somos uma criança até que tenhamos consciência do nosso processo emocional. Ok? Nós estamos falando da criança. A defesa de quem está fixada na fase oral é a dependência, a busca por preenchimento externo. Esta pessoa tem dificuldade de estar só. Esta pessoa, na vida, vai sempre buscar alguém para estar ao seu lado. E muitas vezes esta pessoa vai pegar para si a seguinte frase: antes só do que mal acompanhado. Mentira. Antes mal acompanhado do que só. Essa é a frase principal de quem tem a ferida do abandono e quem está fixado na fase oral. Porque esta pessoa acredita que o mundo está devendo alguma coisa para ela que ela não recebeu. Então, ela vai ser uma pessoa dependente emocional. Esta pessoa terá dificuldade de ter a sua própria companhia. Esta pessoa terá dificuldade de começar alguma coisa, ela por ela, porque estará sempre buscando alguém para servir de apoio e muitas vezes de muleta emocional. E um detalhe que nós falamos isso várias lives, eu não vou me aprofundar porque não dá tempo, pessoas que têm o traço de caráter oral, que está fixado na oralidade, ali na fase da amamentação. Tomem cuidado, vocês precisam ter muita consciência deste processo, vocês precisam aprender a lidar com a sua própria companhia para não se tornarem vítimas dos famosos narcisistas. Os narcisistas, eu não digo somente do sexo masculino, porque nós temos também mulheres que têm essa patologia do narcisismo, tem como vítima principal o dependente emocional. Porque o dependente emocional é a pessoa mais fácil de ser manipulada. A pessoa que é dependente emocional está o tempo todo se justificando por algo que ela não fez. Mas ela acredita que ela é responsável pelo outro estar sofrendo. Então tome muito cuidado com relação a isso. Agora nós vamos falar, né? Agora você fala assim, tá, mas e o traço de caráter oral eu falei da falta e o traço de caráter oral do excesso. O excesso, mesmo que a pessoa tenha recebido várias formas de afeto, de carinho, de alimentação, na mente desta pessoa não foi o suficiente para que ela realmente entendesse essa fase da sua vida. Então ela vai crescer achando que ainda lhe falta alguma coisa. E qual a diferença de um oral do excesso para um oral da falta? O oral da falta é aquela pessoa, como eu disse, o biotipo é um biotipo magro, não atlético, mas porém não tão magro. O esquizoide você quase não vê músculo na pessoa. O oral você vê uma musculatura, mas uma musculatura subdesenvolvida. E o oral do excesso é uma pessoa um pouco mais cheia. Eu não estou falando de obesa, tá? Um pouco mais cheia. Um corpo quase arredondado, que também a gente precisa tomar cuidado, por isso que a gente precisa ter um olhar muito mais clínico, tá? Um olhar aprofundado ali, apurado, para não confundir o oral do excesso com o traço do próximo caráter, que é o da humilhação,
tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. O oral do excesso, tá? O oral do excesso é aquela pessoa que, mesmo tendo recebido muita coisa, acredita que ainda esteja faltando muita coisa para ela, tá? O próximo traço que eu vou falar é o traço masoquista. Muito cuidado com a nomenclatura que vocês ouvirão a partir de agora. Nós vamos falar do masoquista, que está ligado à fase do desfraude. Nós já falamos isso várias e várias vezes em outras lives. Ou seja, esta fase em que a criança passa pelo desfraude, lembre-se, lá da bainha de mielina, começou ali na cabeça, a criança nasceu, a primeira coisa que a criança, por instinto ou natureza, vai buscar é o alimento, e o alimento vai entrar pela boca. Por isso que a criança, ao nascer, se colocada no peito da mãe, a criança vai começar a sugar o leite da mãe. Por que a criança faz este movimento de sucção? Porque neste momento as terminações nervosas da face desta criança começa a ser preenchida com a bainha de mielina. Por isso que a criança tem a força nesses músculos da face para fazer a sucção, principalmente aqui na região dos lábios. Então, o encapamento, o encapsulamento das terminações nervosas está descendo da cabeça e chegando até o pescoço. Tá? Na fase, então, do traço masoquista, nós estamos falando que esta terminação nervosa, nós estamos falando agora dos esfíncteres. Então, a bainha de mielina já está percorrendo todo o corpo desta criança, e ainda a criança, por mais que esteja sendo completada as terminações nervosas relacionadas aos esfíncteres, esta criança não terá o controle total de fazer ou não fazer, de soltar e segurar a urina e as fezes. E é nessa fase que acontece o que a gente chama do traço masoquista, o trauma da humilhação. Porque os pais não entendem por qual razão a criança não faz suas necessidades fisiológicas no lugar onde eles indicaram que era para a criança fazer a partir do momento que tirou a fralda. Eles não entendem que a criança não tem ainda total controle dos seus esfíncteres. E a forma como o pai ou a mãe vai falar para esta criança, e normalmente, e aqui não tem absolutamente nada a ver com gênero, com quem é isso, quem é aquilo, pelo amor de Deus, se você estiver pensando, tem uma mente poluída, para com isso, isso é ciência. A criança que desenvolve traços de caráter e a máscara do masoquista está relacionado principalmente com a cuidadora e não com o cuidador, tá? Então, nós estamos falando da mãe ou de uma pessoa que representa o mesmo papel. Quem desenvolve, quem acentua o traço masoquista na criança é a mãe ou a figura correlata feminina nessa fase, ok? E não sou eu que estou falando, é a ciência que está dizendo. E eu trago aqui tudo aquilo que nós já estamos vivenciando há mais de 80 anos. Isso é ciência pura, tá? Então, o traço masoquista, ele vai estar ligado, então, ao treinamento da fase lá do banheiro. Vai para o banheiro, vai para o troninho, até que a criança entende que ela precisa realmente se libertar das fraldas e tem um local ali onde todos os adultos saudáveis possam dar o exemplo. É naquele local que a criança vai fazer suas necessidades. Essa criança vai associar o medo da humilhação, essa criança vai explodir muitas vezes,
né, no sentido de muita raiva acumulada, ela vai explodir. E a defesa, né, a defesa que esta criança terá para não sofrer mais com a humilhação vivenciada lá nos seus 2, 3 aninhos de idade, ela vai segurar, ela vai reter tudo aquilo que está dentro dela, seja pensamento, emoção e principalmente fezes. Normalmente a pessoa que tem o traço da humilhação é uma pessoa que poderá desenvolver, nós vamos falar isso na semana que vem, tá? Poderá desenvolver problemas intestinais. Uma vez que ela recebeu a informação de que aquilo que ela fazia no desfraude era feio, então ela passa a segurar e ela cresce com dificuldade de evacuação, tá? Como é que eu reconheço uma pessoa que tem um traço masoquista? Nós estamos falando de pessoas com um corpo mais arredondado, volumoso, e eu não estou falando ainda da obesidade e nem falarei da obesidade, porque não tem absolutamente nada a ver. São aquelas pessoas que têm um biotipo, um esqueleto largo, que para cobrir aquele esqueleto largo precisa de muita carne, ou muita musculatura, muita pele. Então você olha para a pessoa e você vê uma pessoa forte, densa, pesada. Tá? Pesada por quê? Porque ela está acumulando muita coisa do seu passado. E ela precisa fazer um trabalho de entendimento para que ela não continue sendo a lixeira emocional das pessoas. Tá? Roberto. A Regina, quando a gente... Oi, fala, Doris. A pergunta da Regina. Você já ia responder. Uma criança portadora de autismo tem essa dificuldade? Então, quando a gente fala de autismo, nós estamos falando de psicose, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, nós estamos ainda no universo das neuroses. Mas, Regina, uma excelente pergunta. A pessoa que tem o traço esquizoide, ou seja, a ferida da rejeição, poderá, não necessariamente é um decreto, poderá ter associado a essa sua personalidade graus de autismo. Quando a gente fala o autismo, né, para quem não sabe, tem nível 1, 2 e 3, é possível que esta criança, embora nós estejamos falando de psicose, tenha associado dentro do seu inconsciente a ferida da rejeição. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, Regina, para não associar, né, diretamente, né, a questão da rejeição, porque nós estamos falando do universo das neuroses, e quando você fala do autismo, nós já estamos um nível acima da patologia, que é a psicose. O autismo, dentro da psiquiatria e da psicanálise, ele é considerado uma psicose, tá? Mas dentro desse aspecto, dentro desse contexto que nós estamos conversando, o autista, ele está associado ao traço de caráter esquizoide na fase intrauterina, da concepção até mais ou menos uns 10 dias de nascimento, tá? É claro que tem outras teorias por detrás aqui, mas eu não vou trazer essas teorias porque elas são muito polêmicas e eu não quero polemizar absolutamente nada, uma vez que eu não tenho dados concretos para trazer essas informações, tá? Mas o autismo está associado ao traço de caráter esquizoide, portanto, atrás desse traço de caráter, existe ali no inconsciente desta criança um entendimento de que ela foi rejeitada. Mas a gente, como eu disse, precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos falando no nível aí mais, como diria, da psicose, tá? O Arapiraca está aqui. Quando mudamos nossas características físicas, essa questão muda o traço que temos? Excelente pergunta, Arapiraca. É possível, não tão radicalmente assim, é possível que quando você tem um entendimento das raízes
que estão lá guardadas no programa que roda no nosso inconsciente, e você se apropria dessas situações, você entende o processo que aconteceu, a concepção, o nascimento, a relação com o pai, relação com mãe, seus irmãos, família, etc. É possível eu mudar por exemplo, o biotipo? O biotipo é difícil, mas você muda comportamento. Uma vez que o seu biotipo está ali cravado, entre aspas, ele não é determinista, tá? Mas é difícil. Vamos imaginar, só para fazer esse paralelo na resposta que você me fez, para responder você. Vamos imaginar, nós estamos falando do traço masoquista, uma pessoa forte, densa, pesada, volumosa. Se ela tem o entendimento de que ela tenha sido humilhada porque não era isso que aconteceu, a mãe ou o pai não queria ter dito isso, mas disse isso, é possível que ela emagreça e passe a ter, por exemplo, um biotipo igual ao meu, um traço oral? É difícil. Mas é possível que, além do traço masoquista, ela também tem o traço oral. Então é possível que eu tenha 2 traços de caráter na minha personalidade? Sim. Um primário e um secundário. É muito comum, é muito normal. Eu tenho 2 traços de caráter, um principal e um secundário. No caso da sua pergunta, vamos imaginar que esta pessoa tenha o masoquismo e a oralidade. Se ela se apropria, torna-se consciente do seu processo, se ela tem associado o traço de caráter oral, é possível que o corpo dela dê uma enxugada, tá? Mas é difícil uma pessoa com traço de caráter masoquista também ter o traço de caráter esquizoide, mesmo que seja secundário. O masoquismo muitas vezes está associado à oralidade. A humilhação, muitas vezes e na maioria das vezes, está associada ao abandono, tá? Não sei se eu consegui te responder, meu amigo. Mais alguma pergunta aí que fugiu? A Viviane fez uma pergunta. Viviane, então toda criança autista foi rejeitada? Do ponto de vista psicanalítico, é necessário investigar também que nível de autismo nós estamos falando. Porque o autismo tem um espectro que a gente chama de TEA, transtorno do espectro autista. Nós temos o nível 1, o nível 2 e o mais severo, que é o nível 3, onde nós não temos a oralidade da criança. A criança pode ter a fixação, o direcionamento do olhar para o cuidador, mas não tem oralidade. A criança pode ter 5, 6, 7 anos e não ter pronunciado ainda nenhuma palavra. É possível dizer que todo autista foi rejeitado? A gente precisa tomar muito cuidado ao afirmar isso. Mas, se nós buscarmos investigar desde a fase da concepção até o nascimento dessa criança, é possível que a gente encontre esses traços, né, do esquizoide, do autista, associado a algum problema na concepção, na gestação, até o nascimento. Em linhas gerais, é possível dizer que todo autista carrega dentro de si um traço de rejeição? Sim. É possível afirmar que todo autista foi rejeitado? Não. Como assim? Eu não fui abandonado, mas eu desenvolvi dentro de mim uma sensação de abandono. Meu pai e minha mãe nunca me abandonaram, mas eu cresci com esse trauma do abandono. Entende, Viviane? Ou seja, a criança autista, ela sentiu que foi rejeitada, mas os pais não rejeitaram.
Então é a percepção da criança nesta fase que faz com que ela desenvolva. Lembre-se, nós estamos falando de criança. Embora nós estejamos conversando como adultos, nós estamos olhando para nós quando nós éramos crianças, da concepção até os 7 anos de idade. É a percepção da criança que vai fazer com que ela desenvolva o traço de caráter, a máscara, para que ela consiga funcionar e estar neste mundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não afirmar uma coisa, né, sem as devidas investigações. Tenho uma filha autista de suporte 2, não foi planejado e chorei muito por não estar preparada para essa situação. Solitude. Quando a gente fala assim, você tem uma filha autista de nível 2, né? Ali no espectro autista, já é uma criança que ela não precisa de amparo, de atenção 24 horas, ela consegue fazer suas coisas, entre aspas, de maneira independente, tá? Mas, quando você diz assim, não foi planejado, né? Eu entendo que a gravidez, né, não tenha sido planejada. Pode ser que quando você engravidou da sua filha, muita coisa passou na sua cabeça. E, gente, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso nas minhas lives. Não alimente sentimento de culpa. Não existe culpa no processo, ok? As coisas são como precisam ser. Eu acredito, e se eu parar um pouquinho porque eu vou espirrar, eu acredito, né, por ser espírita, que nós escolhemos a forma como eu venho a este mundo. É o que a doutrina espírita prega, eu acredito porque eu sou espírita, tá? Ou seja, quando eu vou nascer, né, e a gente utiliza a palavra encarnar, quando eu vou reencarnar, ou seja, eu sou um espírito que vou viver uma experiência carnal, eu, teoricamente, falo assim, tá, eu quero aquela família, eu quero aquele pai, eu quero aquela mãe para mim, eu vou voltar nessa família, eu vou nascer nessa família, eu vou ser assim, assim, assado. Por quê? É um processo evolutivo desse espírito. Por isso que eu digo, mas isso é uma forma para a gente se conformar. Não. É a maneira que eu acredito. As coisas são como precisam ser. As coisas estão como devem estar, né? Dentro desta concepção, este olhar um pouco mais espiritual, um pouco mais transcendental. Isso ameniza? Não sei se ameniza, mas dentro do meu entendimento explica-se muita coisa. Olha, me faz entender muita coisa, tá? Alguma outra pergunta que tenha passado aí, enquanto eu respondi a essa? Isso porque eu só estou na introdução da live. Meu Deus do céu. A só Neuza na introdução. Pediu para falar um pouco do autismo número 1. O autismo número 1 Neuza. É Neuza, né? Isso. Tá. O autismo número 1 é o nível ali inicial deste processo, desse transtorno que a gente chama, né? Transtorno do espectro autista. O mais comumente chamado aí, para quem convive com essa condição, o TEA. O nível 1 é aquela criança que muitas vezes está apartada do mundo. O autista, e hoje a gente precisa tomar muito cuidado, Neuza, pelo amor de Deus, para todos. A gente precisa tomar muito cuidado porque hoje o que é mais fácil é a gente ver pessoas rotuladas de autistas e que tenham transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu não estou dizendo que não exista o autismo, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje qualquer coisa que foge ou que fuja do que a gente considera normal, a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa, ela parece que é autista. Essa criança tem traços autistas.
Ah, esta criança é hiperativa. Muito cuidado com isso. Por quê, né? Perfeito, Karina. Faça mesmo. É muito interessante, né? E você vai se especializar numa área que está crescendo muito, né? Até por conta desses cuidados que hoje a gente tem acesso. Mas enfim, o autista de nível 1, nós estamos falando aí do traço esquizoide, tá? Do traço esquizoide, da fase intrauterina até 10 dias após o nascimento, que esta criança desenvolve uma máscara, a máscara da fuga, a máscara do escapista, porque o autista tem dificuldade de simbolizar o mundo que nós vivemos e que a gente simboliza aos trancos e barrancos. O que é simbolizar? É traduzir. Eu enxergo uma situação, eu consigo traduzir, tá? Mas o autista não consegue? Não, o autista não consegue traduzir. O autista de nível 1, ele é aquela pessoa, aquela criança que fica no seu canto, observando, olha. Quando ela sente que ela não está sendo ameaçada, bom dia, Betinho, seja bem-vindo. Quando ela percebe que ela não está sendo ameaçada, aí ela conversa, ela se envolve, mas dentro do limite dela, né? Então, ela vai se aproximar, por exemplo, de uma outra criança, desde que ela não se sinta ameaçada, tá? Então, o nível 1 é o nível mais brando, né, do espectro autista. Porque uma criança, é que eu não gosto de usar a palavra, mas não tem outra para colocar no lugar, é uma criança normal, tá? Que tem uma condição diferente das demais crianças. Ela requer um pouco mais de atenção, mas não necessariamente no nível, por exemplo, 2 ou 3, né, que vai requerer muitas vezes no nível 3 cuidado e assistência 24 horas, né, todos os dias. A nível 1 não. A nível 1 é uma criança que muitas vezes ela é uma criança que vive na dela. E às vezes ela é rotulada como autista. E eu tenho um medo tão grande desses rótulos. Eu tenho assim um pé atrás hoje com a facilidade com a qual as pessoas são rotuladas de autistas, que tem o TDAH, né? A Karina, que foi minha aluna, a gente falou um pouco a respeito disso em sala de aula, né? É difícil hoje, porque tudo, né? Tudo a gente... Isso, Karina, né? A criança ela vai requerer essa atenção, né? Ela vai requerer atenção. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não estereotipar uma condição que antigamente era normal. Essa criança só não quer se envolver, não quer interagir e está tudo bem, né? A gente não pode obrigar, né, essa criança a interagir, tá bom? Então vamos lá. Falando então agora do masoquista, nós vamos para, cuidado, para o próximo traço. Traço psicopático. Muito cuidado, tá? Para a gente não confundir o psicopático com o que tradicionalmente a psiquiatria trata as pessoas que são psicopatas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nós estamos falando de defesa, né, de emoção. Nós estamos falando, né, que a pessoa ela vai desenvolver ali uma estrutura de caráter. Nós não estamos falando da psicopatia clínica, tá? Nós estamos falando ainda de neurose, nós não estamos falando de transtorno, né, de transtorno de personalidade, nada disso. Nós vamos falar então que esta pessoa também está ligada ao controle dos esfíncteres, menos do que o masoquista, mas é naquele momento, voltando um pouco, né? É naquele momento em que a criança ela tenta levantar da cama, do colchão, e ela fica já com um tronco ereto. Esta criança agora consegue ficar com um tronco ereto porque as terminações nervosas que antes estavam desencapadas, agora a bainha de mielina já encapou
as terminações nervosas do tronco desta criança. Então ela consegue se sustentar, claro que não tão rígida, né? Mas ela consegue ficar sentadinha já. Ela começa a ensaiar os primeiros passos no engatinhar. E o traço psicopático, ele está relacionado ao medo que a criança sente de ser controlada. Como assim uma criança sente medo de ser controlada? Nós estamos falando de traços de personalidade. Tá? Essa criança, ela foi manipulada pelo pai e pela mãe. Muitas vezes, esta pessoa, ela está vivendo uma relação com pai e mãe de extrema manipulação. Ela cresce acreditando que ela só é amada pelo que ela faz e não pelo que ela é. Então é uma criança que sente que os pais estão o tempo todo manipulando alguma coisa na condição que ela tem. Só que aí tem um detalhe que isso é muito importante. Olha aí, Angélica lembrando, ativar o Hurt Me, o coraçãozinho laranja, ao lado do nome do apresentador. É só clicar nele, subir o Hurt Me, para que a gente possa aí atingir a meta que a plataforma estipulou de coraçãozinho ali do Hurt Me. Tá? E fora isso, o Tap Tap, para que a gente possa também entregar aí, a plataforma entregar o máximo, ali aí o mundão falando. De coraçãozinho ali subindo, nós estamos com 37 mil coraçõezinhos. Vamos que vamos, nós temos ainda um pouco mais de 30 minutos de live para a gente subir esses coraçõezinhos. E como eu disse, a gente não vai conseguir falar muita coisa hoje, porque é um tema que se desdobra e esse tema vai se desdobrando e a gente vai continuar esse tema na próxima sexta-feira. Só para vocês terem uma ideia, nós não saímos ainda da introdução que eu preparei para vocês, tá? Então esta criança vai crescer com uma defesa, né, de caráter, e ela vai, com medo de ser controlado, passa a controlar a situação. Com medo de ser manipulado, esta criança vai desenvolver uma característica de manipular uma situação. E esta criança, ao crescer, vão se tornar adultos, né? Essas crianças irão se tornar adultos extremamente agressivas no sentido de não ter medo de se arriscar. Gostam de correr perigo, gostam de se arriscar. Excelentes empreendedores, excelentes líderes, têm muita dificuldade em ser empregados. Alimentam uma crença de ser empregadores. Ok? Essas pessoas poderão desenvolver um comportamento de workaholic, viciados em trabalho. Porque na mente deste adulto, que ainda é uma criança ferida, existe ali uma crença, um programa rodando de que ela só é amada pelo que ela faz e não pelo que ela é. Portanto, ela precisa trabalhar até a exaustão, podendo desenvolver ali a síndrome de burnout. Dificilmente vai se entregar aos prazeres, tá? Dificilmente vai falar, vai comemorar as metas, porque ela almeja a grande meta, porque ela vai buscar o poder, ela vai buscar o poder sempre, para não ser manipulado. E mais, essas pessoas terão dificuldades de confiar em outras pessoas. Essas pessoas estarão o tempo todo fazendo por si, sem depender de ninguém. Só para vocês entenderem aí, fazer uma brincadeira que eu costumo falar para os meus alunos. Para a gente reconhecer aquela pessoa, se tem o traço oral, se tem o traço psicopático, se tem o traço esquizoide, vamos imaginar assim, numa sala de aula, quando o professor fala, gente, vamos neste momento, bom dia, Odete, vamos neste momento
formar grupos. Eu quero grupos com 4 integrantes. O oral, ele vai levantar a mão e falar, professor, pode ser grupos com 5? O psicopático levanta a mão e diz assim, professor, precisa ser em grupo? Não posso fazer sozinho? E os demais? Os demais não têm opinião. Tanto o masoquista quanto o esquizoide, eles esperam. Sabe quando nós, crianças, a gente... Bom dia, Edna. A gente ia jogar bola e o ruim, né? Eu sempre fui ruim de bola. Eu sempre ficava por último para ser escolhido, porque ninguém me queria no time. Mas eu era escolhido porque a bola era minha. Era só isso, né? Então, esta criança vai ficar olhando, mas na sala de aula eu comecei a falar, professor, pode colocar mais um no grupo? Porque fulano está de fora. Por quê? O traço oral, ele agrega, ele traz, ele quer todo mundo gostando dele, tá? Então, são algumas características. E o traço psicopático, no ambiente de trabalho, é aquela pessoa que terá muita dificuldade de se relacionar. É isso mesmo, Edna. Tá? Obrigado. A Edna também foi minha aluna. Tem muita aluna aqui. Eu fico feliz com isso. Quer dizer, estou ficando velho, né? Mas é muito gostoso ver quanta gente, né, a gente já interagiu aí nesse mundão de Deus. Né, mundão? Né? A Refúgio CUT, a Aline também foi minha aluna querida. Então, dentro do traço psicopático, nós estamos lidando com uma pessoa que vai desenvolver como estratégia a manipulação e o controle, tá? Lembrando que nós estamos falando de aspectos neuróticos, né? Isso, exatamente, Cristiane. Boa. A maioria, né, quase que a totalidade de cargos executivos são dominados por pessoas com traços psicopáticos, sejam homens ou mulheres. Para estar em posição de cargos executivos de comando nas empresas, esta pessoa precisa ter traço psicopático. E aqui eu me lembro de uma live que eu fiz, que eu disse assim, quando a gente fala de sadismo, a gente precisa, né? A gente precisa entender a palavra sadismo. Como assim? Vamos lá. Sadismo, se direcionado, ele é extremamente saudável. Um dentista, um cirurgião dentista, precisa ter um pouco de sadismo para fazer o seu trabalho. Um cirurgião cardíaco precisa de um pouco de sadismo para exercer o seu trabalho. Deixa eu ver aqui, a plataforma está pedindo para eu confirmar que sou eu, que não sou um robô, senão a live será derrubada em 5 minutos. Deixa eu só preencher aqui o quebra-cabeça. Aparece para mim o quebra-cabeça, né? Detectamos inatividade durante a tua live. Preenche a verificação para continuares a live atual. Só que não está vindo para que eu preencha o quebra-cabeça. Agora veio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está demorando um pouco mais do que o normal. Eu já volto rapidinho. Deixa eu brincar aqui. Pronto. Deixa eu ver mais um pouquinho. Só um minutinho. Tá travando aqui para mim a brincadeirinha aqui. Pronto, vamos ver agora. Foi, desculpa aí, mas às vezes a plataforma perde essa verificação. Então vamos lá. Esta pessoa, né, que precisa desenvolver um pouco esse sadismo, se não fossem essas pessoas, quem faria esse trabalho? Ok?
Então, essas pessoas precisam de um pouco de sadismo. Quem já passou em hospital, 50 mil coraçõezinhos, quem já passou por hospital nas mãos de um ortopedista, né, para colocar um osso que estava fora do lugar, só um sádico para fazer isso. Uma pessoa que tem o traço oral jamais vai provocar dor na outra pessoa, porque não é dela. Ela se compadece com o outro. Então ela não vai, em hipótese alguma, gostar de ver o outro sofrer. A pessoa que tem o traço psicopático, ela traz dentro de si um pouco de sadismo. E sadismo colocado neste contexto, ele é extremamente saudável. Nós precisamos de pessoas um pouco sádicas, que tenham um sangue frio para exercer atividades que nem todo mundo quer exercer. Cirurgião, ortopedistas, enfim. E aí a gente esbarra no meio corporativo, nos cargos de gestão, cargos executivos, vice-presidentes, CEOs, presidentes de empresa. Ah, mas precisa ter traços psicopáticos para exercer esta atividade? Precisa. O esquizoide não quer ser visto. O oral, a forma como o oral lidera, não é a forma ideal que as empresas enxergam. O masoquista não pensa em ser promovido, mas não quer mesmo ser promovido. Então sobrou para quem? Sobrou para o psicopático, na maioria das vezes, e para o último traço de caráter que nós vamos falar agora, que é o traço rígido. O traço rígido está ligado ao famoso complexo de Édipo desenvolvido pelo Freud na teoria psicanalítica. Tá bom, Zilda? Então, nós estamos falando ali da fase edípica, da relação triangular entre criança, pai e mãe, tá? Qual é o medo principal da pessoa que tem o traço de caráter rígido? O medo da entrega, a perda de controle. E aí eu vou trazer alguns exemplos para que vocês, obrigado, Aldete, para que vocês possam se identificar no dia a dia, né? Esta pessoa vai desenvolver ali uma máscara, uma defesa rígida, ela vai se tornar rígida em todos os aspectos da sua vida. Ela vai ser uma pessoa mais contida, introspectiva, e se não tomar muito cuidado, ela poderá desenvolver o que a gente chama de excesso de perfeccionismo. Na fase adulta, é comum observar pessoas que têm o traço rígido como traço de defesa. E eu falo um pouco de mim, que já fui muito rígido, hoje sou menos rígido. Mas, quando você jamais deixará de ser. Isso é algo para sempre, tá? E aí, o Arapiraca, eu não sei se ele está... Bom dia, Lília. Não sei se o Arapiraca ainda está aí. Acho que foi o Arapiraca que fez essa pergunta, né? Eu tenho o traço oral e também, como secundário, o traço rígido. Em alguns momentos, o traço rígido está sendo o meu traço principal e em outros momentos o traço oral entra como secundário. Ah, mas isso é possível? É. Então eu tenho oral e rígido, tá? Como assim? Na fase ali triangular, a criança diz assim, tá, o meu pai ficou, tô só ilustrando para que vocês entendam, porque não tem outra forma de dizer o que eu vou falar. Eu fiquei o dia inteiro com a minha mãe. O meu pai não estava em casa porque o meu pai estava trabalhando. À noite, porque eu como oral, um pouquinho de rígido, à noite que eu poderia continuar com a minha mãe, o meu pai chega e é ele quem vai ficar agora com a minha mãe. Então, quando o meu pai chega, a minha mãe dá mais atenção para o meu pai do que para mim. A minha mãe só dá atenção quando o meu pai não está.
Portanto, na cabeça da criança, existe ali, inconscientizado ali, uma disputa pela atenção do pai ou da mãe. E a menina pela atenção da mãe. O menino pela atenção... a menina pela atenção do pai e o menino pela atenção da mãe. É nessa fase de conflito, quem vai dar mais atenção para quem, que é desenvolvida o que a gente chama de traço de caráter rígido. E na fase adulta, esta é uma pessoa que pensa demais para agir. Esta é uma pessoa que terá muita dificuldade com a mudança imediata. É uma pessoa que vai ter dificuldade com o improviso, tá? Por quê? Tá? Porque esta pessoa quer ter o controle da situação. E no dia a dia, esta pessoa vai desenvolver uma estrutura de caráter que ela vai... deixa eu ver aqui. Desliga, estão me chamando aqui. Pronto. A defesa desta pessoa é ter tudo sob controle. Por quê? Porque o que eu fiz de errado que a minha mãe não está o tempo todo focada em mim? No caso da menina. O que eu fiz de errado que o meu pai não me dá atenção? Então, se eu fizer tal coisa desse jeito, eu vou ter a atenção do meu pai ou da minha mãe. Então, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer as coisas perfeitas. Eu preciso fazer as coisas corretas para eu ter a atenção do meu pai ou da minha mãe. E esta criança cresce acreditando que ela precisa ser perfeita em tudo. Então, no dia a dia, é comum a gente observar pessoas que têm traços de rigidez. E eu vou falar um pouco, falando de mim, e pode ser que muitos de vocês irão se enxergar na situação. Quando esta pessoa sai de casa para o trabalho, é inconsciente o que esta pessoa faz. Esta pessoa, ao deixar a sua casa, ela já escaneou a casa inteira. E fica registrado na mente todo o registro da casa. É inconsciente. Quando esta pessoa retorna, ela é capaz de dizer que alguém mexeu nas coisas dela. Por quê? A forma como ela deixou está diferente da forma que ela encontrou. Ela é capaz, inclusive, de dizer assim: quem veio aqui hoje? E as pessoas, como assim quem veio aqui hoje? Não veio ninguém? Claro que veio. Como é que você sabe que veio? Porque aquela sacola que está do lado da estante não estava quando eu saí para trabalhar. Quem veio aqui hoje? As pessoas podem simplesmente ter esquecido uma sacola ali no dia a dia, mas ela percebeu que a casa está diferente. Ou, casos mais profundos, a Ana. A pessoa entra no seu quarto e quando você retorna do trabalho, você fala assim: quem entrou no meu quarto? Como assim, Ana, quem entrou no seu quarto? Alguém entrou no meu quarto. Não, ninguém entrou no seu quarto. Claro que entrou. Eu falei: como você sabe? Porque tem um cheiro diferente aqui que não é meu. Alguém entrou aqui e tem um cheiro diferente que não é meu. Olha só o nível, de percepção que esta pessoa precisa, entre aspas, desenvolver com medo de ser controlada. Ela precisa estar no controle. E uma outra questão, isso é questão do dia a dia. Eu convido a Ana, para um happy hour em tal lugar. E isso acontece comigo. Se nós combinamos de ir para tal lugar, é para tal lugar que a gente precisa ir. Porque na mente de quem é rígido, o Roberto, a Ana e outras pessoas que aqui estão se identificando, vai falar assim: bom, tal horário eu preciso sair de casa assim, ou vir direto do trabalho, então eu estou elocubrando aqui, estou viajando na maionese. Então lá eu vou de Uber, não, eu vou de carro, ali tem um lugar para estacionar, tal, então, tá, beleza. Um dia antes,
a Ana, ou eu ligo para a Ana, ou ela me liga e diz assim, Roberto, Ana, eu estava conversando com as pessoas e nós vamos alterar, né, o lugar. As pessoas não querem ir mais para aquele barzinho. As pessoas estão querendo ir agora para aquela pizzaria. Vamos? Por que não? Não, puxa, aí eu vou inventar um monte de desculpas. Ou vou ser sincero, não, eu queria ter ido em tal barzinho, mas normalmente esta pessoa rígida vai recusar o convite exatamente, Maria, porque nós já traçamos a rota na nossa cabeça. Para eu mudar de local, eu vou precisar fazer tudo novamente, mapear a rota, para que nada fuja do meu controle. Portanto, exato, houve um preparo na minha mente para que eu me sentisse confortável e coubesse naquele trajeto, naquela rota. É bom ser assim? É ruim ser assim? Não é bom, não é ruim. É assim que a pessoa funciona. Agora, existem momentos em que você vai precisar se conscientizar do porquê você age assim para não espantar pessoas que queiram conviver com você. E aí você percebe que você diminuiu um pouquinho essa rigidez, você se tornou um pouco mais flexível. Por quê? Pessoas com traço rígido são aquelas pessoas que pensam, planejam, difícil tomar uma decisão com base na emoção e vai pensar e tenta encontrar as melhores saídas quando todas as possibilidades foram estudadas, aí toma-se uma decisão. Tá? Aí sim, a decisão que esta pessoa tomou é uma decisão que muitas vezes não tem retorno. Né? Então, por exemplo, relacionamentos, pessoas com traços rígidos, acabou? É isso? Acabou. Não tem mais volta. E se houver arrependimento da outra parte, dificilmente esta pessoa vai ceder ao arrependimento da outra parte. Por quê? Quebrou-se a confiança. Dificilmente esta pessoa olha para trás. A pessoa segue em frente o caminho. Por mais que goste da pessoa, mas rompeu o elo, né? Isso, exatamente, né? A gente já fica meio ansioso com essa relação. Então perceba, gente, que nós estamos falando emocionalmente da nossa criança interna. Como adulto, razoáveis que somos, né, conscientes que somos, alguns nem tanto, a gente precisa entender que nós agimos de acordo com o programa que está instalado na nossa mente inconsciente. E que é necessário um trabalho de conscientização destes processos. E que está tudo bem. Nós não vamos jamais nos libertar dessa máscara, da forma como eu me comporto. Eu vou passar a dar risada da forma como eu me comporto, porque isso se tornou consciente para mim. É isso. Somente assim. Então, quando a gente fala, né? Bom dia, Marley. Quando a gente fala assim, tá, mas é possível eu me libertar disso? É possível se conscientizar do porquê você age dessa forma. Só. O trauma é seu, o traço de caráter é seu, e você só vai ter consciência para que você não seja governado pela sua máscara. Você precisa estar no controle. E quando você se torna consciente deste processo, como eu disse, você olha para trás e você fala assim, não é possível que eu agia dessa forma. E você passa a rir de você e você passa a rir com você, né? Então, uma coisa que eu digo sempre nas minhas lives, nunca deixe ninguém rir de você primeiro.
ria junto com a pessoa. Porque se a pessoa tiver a intenção de... Minhas mãos gelam e o estômago embrulha. Se a pessoa estiver com a intenção de apenas te sacanear, ali acaba o desejo da pessoa, porque a pessoa, você riu de você. Vamos imaginar que você caia. O rígido, olha só que interessante, dificilmente o rígido tropeça em alguma coisa. Como assim? Dificilmente o rígido tropeça em alguma coisa. Dificilmente o rígido chega atrasado. Dificilmente o rígido é apanhado de surpresa com alguma coisa, porque ele está o tempo todo atento e atenta. Eu vivi caindo, né? Porque quem vive caindo é quem tem o traço masoquista e às vezes o esquizoide. O oral muitas vezes também tem isso, mas se você tiver oral com rígido, nós estaremos, Edilene, sempre em alerta. Tá? Ah, isso é bom? Isso é ruim? Mais uma vez, não existe bom ou ruim. É assim que nós aprendemos a funcionar, né? Nós aprendemos a funcionar dessa forma. Então, quando nós tratamos desses temas, tá? Nós não podemos colocar o rótulo bom, ruim, melhor, pior. É a forma como nós aprendemos a nos defender deste mundo. Nós estamos falando da nossa criança interna, da concepção até os 7 anos de idade, e, portanto, não tem como a gente falar de bom ou ruim, né? Então, não quer dizer que se cair é alguém desatento. Não, não é isso, né? Quando você cai, como é que você cai? Por que você caiu? E aí a gente poderia explorar muitas coisas, né? Então, quando nós estamos falando, trazendo essa temática, nós estamos trabalhando modelos que estão enraizados, inconscientizados, né? E que a gente muitas vezes não tem esse conhecimento. É preciso fazer um trabalho de conscientização, exatamente. Pode estar relacionado, né, Edilene, a um processo psicossomático inconscientizado. Por que eu tropecei e machuquei o tornozelo? Por que eu tropecei e bati a canela? Por que eu tropecei e machuquei o joelho? E assim sucessivamente. Que eu também já tratei desses assuntos em lives passadas e logo, logo eu trarei novamente essa temática para a gente explorar, né, mais uma vez as questões psicossomáticas. Isso, exatamente, são responsabilidade dos traumas e das nossas dores. Olha aí, quase 78 mil, né? Isso, muitas crianças ainda brincando, entre aspas, de pai e mãe. Faço alguns vídeos e guardo depois, porque faço análise, acho defeito. Eu também era assim. É claro que com os meus vídeos, as minhas dublagens, eu falo, não ficou legal. Vou gravar de novo. Ah, errei aqui. Não, agora ficou. E aí eu subo. Então, eu não te critico. Porque eu também faço assim, né? Mas chega um momento que fala assim, não, chega, eu não vou ficar buscando o filtro aqui, eu não vou escolher, então eu vou gravar, vou subir na plataforma e vai ser assim mesmo, tá? Vai ficar assim. Por quê? Se eu buscar a perfeição, né? Se eu buscar a perfeição em tudo o que eu vou fazer, a gente não dá o primeiro passo. Então, a gente vai se aperfeiçoando no processo. Ah, eu tenho medo de abrir live. E agora esse recado é para você que tem medo de abrir live, tá? Abra. Ah, mas eu não sei por onde começar. Pelo começo. Qual é o começo? Não sei do que você quer falar. Crie um roteiro, faça um roteiro, tá? Ah, mas eu não consigo falar olhando, eu tenho vergonha de olhar para a câmera. Eu também tinha. Hoje, eu adoro holofote. Por quê, gente? Eu tô brincando, tá? Não estou brincando, não. Eu gosto.
a gente vai se aprimorando no processo. Então não, né, mundão? A gente vai se aprimorando no processo. Abre, Aldete. Sabe por quê, Aldete? E aos demais. Tem tanta gente fazendo live sem conteúdo, tanta live horrível, ruim, e tem audiência. Pode reparar, tem um monte de live aí sendo feita e a pessoa não está nem um pouco preocupada, a pessoa não tem conteúdo nenhum, a pessoa não sabe nem do que vai falar. E a gente que tem conteúdo tem medo, porque nós temos responsabilidade. A gente não quer passar qualquer coisa. Tá? Então, coisas, exatamente, Doris, coisas bizarras acontecendo em lives. E a gente fala assim, puxa vida, olha, essa pessoa eu não acredito que essa pessoa está fazendo live. Está. Sabe por que ela está fazendo live? Porque você não está. Portanto, não meça a sua evolução com a régua de ninguém. Faça, Ana. Comece. Crie um roteiro. Tá? Você sendo psicoterapeuta, quais são suas habilidades, suas competências, suas especialidades. Crie um roteiro básico. Tá? Abra live de meia hora só para você sentir. Existe um comando aqui na plataforma que é teste de live. Você não vai aparecer para ninguém. Faça um teste. Tá? E faça uma live teste. E você fala, nossa, aqui eu posso melhorar, aqui eu passo isso, aqui eu... É, exato. Tem gente que... É isso mesmo, Ana. Tem um monte de gente que abre live com cara de sono, com cara que foi atropelada, e tem audiência. Nós que temos conteúdo, a gente tem responsabilidade, por isso que a gente não faz de qualquer jeito. Não tenha medo. Faça. E uma coisa que eu digo sempre, né? Já deixa a timidez de lado, Solange. Eu também era tímido. A gente acaba lidando com essa situação. Uma coisa que a gente precisa ter em mente. Nunca se esqueça. O que você conhece, o que você sabe, o que você acumulou de conhecimento, você pode se transformar no remédio para muita gente. Tem muita gente precisando ouvir o que você acumulou de conhecimento dentro de você. E aí eu vou agora provocar, só para a gente terminar, já que a gente está terminando, eu vou provocar vocês e vou sair correndo da live antes de apanhar. A pessoa, eu ouvi, acho, não sei se foi a Ana ou se foi outras pessoas, né, que falaram isso. Que falou isso. Às vezes, eu procrastino porque eu tenho medo da crítica. Normalmente, quem procrastina abrir live também tem dentro de si o trauma do abandono, o traço oral, né? Ou seja, quanto mais conhecimento você vai precisar acumular para poder doar um pouco do que você sabe para as pessoas. Ana, me perdoe, eu não te conheço, eu só estou usando você como exemplo, tá? Ana, para de fazer curso um pouco. Agora você vai montar um roteiro e você vai começar a fazer as lives, tá? Porque você já conhece muito, Ana. Karina, você acumulou muito conhecimento. Se esse for o seu desejo, abra suas lives. Ajude mais pessoas. Tem muita gente. Faça isso, Solange. Tá? Faça isso. Tem muita gente precisando ouvir o que a gente precisa passar e muitas vezes a gente tem medo. Gente, para quem está chegando agora e não me ouviu, tem tanta coisa bizarra que as pessoas não têm vergonha nenhuma de fazer. Tanta gente, bom dia, Aninha. Tanta gente tanta gente sem conteúdo, tá? Abrindo live. E você fala, nossa, mas essa pessoa abriu live para quê? Para abrir live, né?
Vamos nos ajudar, tá? Vamos abrir lives. Seja o remédio de alguém. Porque conteúdo para deixar as pessoas emburrecidas já tem demais, tá? Então, vamos fazer a diferença. Vamos trazer informação, conhecimento. E não tenha medo da crítica. Você será criticado e você será criticada. Não tenha medo. Use a crítica como combustível. E mais, seja você a sua maior crítica e o seu maior crítico. Aprimore, mas continue, tá? Continue. Olha só, vamos chegar a 90 mil. Daqui a pouquinho estou aí finalizando a nossa live, 10 horas e 30 minutos. Como eu disse, tudo o que eu falei em 1h30. Muito obrigado, Jean. Tudo que eu disse até agora em 1h30 de live foi apenas a introdução do que eu preparei para a live de hoje. De verdade, é uma pequena introdução que demorou 1h30. Então, só para a gente reforçar a informação, obrigado, Ana, nós falamos hoje dos 5 traços de caráter, que tem a ver com a fase intrauterina, o traço de caráter esquizoide. Nós também falamos do traço oral, a fase da amamentação. Nós falamos da fase da humilhação, que é a fase do desfraude, do controle dos esfíncteres. Nós falamos da fase do traço psicopático, a pessoa, a criança que se sentiu manipulada e controlada pelo pai e pela mãe, ela vai desenvolver ali uma defesa para não ser mais controlado e ela cresce desconfiando e não confiando em ninguém. E por último, nós falamos do traço rígido. É aquela pessoa que se viu numa disputa, né, triangular ali, que na psicanálise a gente chama do complexo de Édipo, e esta criança cresce buscando a perfeição em tudo que faz. Se destaca na sala de aula, nos seus estudos, sempre em primeiro lugar na sala de aula, tirando notas maravilhosas, se exigindo demais, e agora a gente precisa fazer um trabalho diferente. Tomar consciência deste processo e não exigir além daquilo que eu posso entregar, tá? Então nós trabalhamos aí esses 5 traços de caráter. Na sexta-feira, às 9 horas, nós retornaremos com essa temática, onde eu vou passar para vocês os paralelos dos traços de caráter com as 5 feridas emocionais. Então eu vou associar esses 5 traços de caráter com as 5 feridas emocionais, ou os traumas emocionais que a gente desenvolve nessas mesmas fases do desenvolvimento aí da nossa personalidade, tá? Então nós vamos aí para a sexta-feira, 9 horas da manhã. E se eu conseguir, né? Se eu conseguir terminar na sexta-feira, na próxima semana eu estarei falando a respeito das couraças musculares. E a gente vai conversar e aprofundar um pouco mais esse tema. E para encerrar a live, eu queria dizer assim, eu tenho aqui 2 perfis na plataforma. Um deles é esse que aparece aí na janelinha, Roberto Possarli, que é onde eu faço as minhas postagens um pouco mais voltado para essa temática da saúde mental, da psicanálise. E esse perfil que eu estou realizando a live é um perfil mais de entretenimento, tá? É um perfil mais de entretenimento, mas é aqui que estão as pessoas, né, que interagem, que participa, que deixa seus likes, comentários, muito carinho, tá? E eu quero agradecer imensamente a todos pelo carinho recebido, pela forma carinhosa com que muitos de vocês me tratam aqui, né? Josué, Boca Aberta, né? As dublagens que eu faço. Obrigado, Doris. Obrigado, mundão. Obrigado a
todos vocês. Olha aí, com 97 mil, será que até as 10 horas e 35 minutos a gente vai bater 100 mil coraçõezinhos? Vamos, será que vamos conseguir? 97 mil, faltam 3 mil coraçõezinhos, todo mundo dando toquinho na tela para que a gente suba rapidamente esses coraçõezinhos. E eu quero lembrar vocês que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, mais uma vez, estaremos juntos aqui com mais uma live, com a parte 2, né? Lembrando, o formato do nosso corpo revela o nosso inconsciente, e é isso que eu trouxe na live de hoje. Ou seja, o formato do nosso corpo não é meramente um, entre aspas, acaso genético. Tem fatores filogenéticos e também epigenéticos envolvidos. Mas isso são temas para futuras lives. Tá bom? Olha aí, 100 mil coraçõezinhos atingidos. Valeu, obrigado a todos vocês que estavam aqui, participaram comigo. Obrigado pela presença, pelo carinho. E não se esqueça, muitos de vocês têm uma meta. Primeira meta, elaborar um roteiro de temas para que você também possa abrir a sua live. Tá bom? Gente, um beijo, obrigado pela presença. Um dia abençoado para todos nós. Abraços e até sexta-feira com mais uma live. Até! Beijo! Valeu! Deixa eu desligar a live. Obrigado, Solange. Obrigado, Renata.